Denji e Asa estavam prestes a ser derrotados pelo demônio da queda. Porém, o Chainsaw Man Fake aparece e ajuda para que os dois consigam fugir. Mas qual será a identidade desse Chainsaw Man Fake? E eu já aviso a vocês que estava na nossa cara o tempo todo. E aqui vocês vão descobrir de fato quem é e quem está por trás do Chainsaw Man Fake. Capítulo 128 de Chainsaw Man. Estava na nossa cara esse tempo todo, a identidade do Chainsaw Man Fake. E aqui nesse vídeo eu vou revelar tudo e até mesmo qual deve ser o conceito ou a habilidade que esse Chainsaw Man Fake conseguiu para se parecer muito com o Denji. E claro, para conferir esse capítulo e também essas teorias, sempre fique no vídeo até o final para você conferir tudinho, tá bom? E também não deixe de deixar o seu botãozinho aí apertado, que é o famoso botão do like, e também se inscrevendo, compartilhando e comentando, porque eu sou o Mano Joe e eu vou apresentar para vocês todas as nossas minúcias do capítulo 128 de Chainsaw Man, como também uma possível ideia do porquê a queda tem bastante interesse em Mitaka Asa. E bom, sem mais enrolação, vamos direto para esse vídeo. Seguinte, pessoal, esse capítulo, ao contrário do anterior, nós não tivemos muitas partes de desenvolvimento dos personagens. Na verdade, a gente teve mais uma conversa entre o Denji e a Mitaka Asa, mas eu gostaria que vocês notassem alguns detalhes sobre como a Mitaka Asa interage com as coisas e como o Denji é o total oposto disso. Mas mesmo assim, eles são muito parecidos e através dessas diferenças entre eles é que eles vão fazer de fato uma verdadeira amizade, porque o que acontece aqui é o mesmo que aconteceu lá atrás no arco do aquário. E claro, vai fazer muito mais sentido quando eu explicar pra vocês. Então, vamos lá. O nosso capítulo vai começar com a Mitaka discutindo com o Denji, chamando ele de tarado, de nojento, esse tipo de coisa, enquanto o Denji sempre retruca dizendo que sexo é muito bom, é muito gostoso, é maravilhoso, e que eles estão lá só por conta do poder do próprio sexo. E que essas partes assim do capítulo, eu confesso que eu dei muita risada, porque a Mitaka traz uma outra perspectiva dizendo: poxa, vocês só pensam nisso, vocês só querem isso, e deve ser nojento misturar a saliva e o corpo suado um no outro, esse tipo de coisa. E aí o Denji fala: não, isso daí é muito da hora, é uma delícia. E aí, vendo que eles iam ficar num loop infinito da mesma discussão, ela resolve perguntar para o nosso Denji se ele acha que ele vai conseguir fazer sexo com alguém. E aí o Denji fala assim: então, quando eu crescer, conseguir uma namorada, alguma coisa desse tipo, eu vou ter isso. E aí ela diz pra ele: pô, você acha que alguém iria transar com você com um cara com uma motosserra no meio da testa? E aí o Denji fala: não, isso não é verdade, não sei o que. E eles começam essa discussão, e essa discussão, olha só como ela pode ser vista de uma outra maneira, embora eu acho que o Fujimoto utilizou mesmo pra galhofa, pra você dar risada e tal. Mas a gente pode ver até mesmo como o sinônimo da Bela e a fera, tá ligado? Uma pessoa que é uma fera, uma pessoa totalmente feia, quem é que vai se interessar por você no final das contas, entende? Então Chainsaw Man é visto dessa forma pela Mitaka Asa, e isso concretamente machuca os sentimentos também do Denji, porque ele não só é visto assim como Chainsaw Man, mas também na sua vida normal. Ele é visto como uma pessoa que tá lá, você vê que ele não tem muitas amizades ao seu redor, pelo menos amizades de verdade. E assim como a Bela e a fera, a gente tem uma pessoa que dizem que nunca iria se apaixonar por uma fera porque é muito feia, porque é um monstro horrendo, mas que no fundo tem um coração de um humano. Então achei legal traçar esse paralelo, embora não pareça ser o intuito do autor. E talvez a Mitaka Asa tá vendo sempre as coisas muito externas, assim como ela tinha visto externamente o Denji e já tinha pré-julgado, mas quando conheceu ele de fato, ela começou a gostar dele. E da mesma forma vai acontecer com o Chainsaw Man, porque ele foi o cara que conseguiu abrir os olhos dela, se você perceber no capítulo passado, onde ela queria sempre se manter fechada, e ela foi se abrindo aos poucos, e primeiro ela se abriu para o Denji, e agora chegou o momento dela também se abrir para o Chainsaw Man, que são, claro, a mesma pessoa. E para que ela note que ela pode ver as coisas além da própria aparência, principalmente porque ela foi uma pessoa que conviveu sempre sozinha. E o fato dela não gostar de contatos físicos, a gente percebe por conta da sua introspectividade, ou seja, uma pessoa muito introspectiva,
introspectiva. Já o Denji é um cara que carece muito de carinho. Ele acha que o carinho principalmente vem pelos gestos, pelos toques, e isso a gente percebe pelos seus desejos, como o desejo de pegar em peitos, o desejo de beijar, o desejo agora de transar, esse tipo de coisa. Ele é muito mais de toque, enquanto a Mitaka Asa, ela é muito mais de sentimento. Então, enquanto o Denji estava conversando com ela, estava funcionando. Agora, quando ele fala sobre algo que precisa tocar, esse tipo de coisa, Mitaka Asa já recua um pouco porque é uma pessoa mais introspectiva. Só que tem um grande porém, embora ela ache tudo ali muito estranho, muito ruim, da mesma forma aconteceu no arco do Aquário. Se vocês perceberem, ela tinha nojo lá do peixe, mesmo que fosse uma estrela do mar ou qualquer coisa desse tipo, ela não queria comer porque ela tinha nojo pra caramba, certo? Só que aí quando a gente vai ver, ela vai lá e come. Não que ela gosta de fato, mas que ela aprende a aceitar aquilo. E quando a gente fala, por exemplo, de sexo, de trocar saliva, esse tipo de coisa, é algo que ela não sente hoje, mas que ela pode passar a sentir. Porque ela sempre teve essa distância das pessoas, principalmente depois da morte da sua mãe, da morte do seu gatinho também. Então ela tem muitos traumas com as pessoas, o que afasta não só ela mentalmente, mas também afasta ela nos seus contatos físicos. Mas a gente percebe que mesmo que afaste ela nesse ponto, sempre ela diz que ela quer a companhia de alguém. Ou seja, não é só a companhia. Logo depois da companhia vem também o toque físico, que também é muito necessário nas relações humanas, porque quanto mais intimidade você tem com uma pessoa, mais fácil você tem até mesmo de habituar os toques com ela, ou seja, um cumprimento no rosto, um toque de mão, um abraço e esse tipo de coisa. É uma coisa que vai evoluindo, e com o Denji ela vai ressignificar tudo que ela tinha na vida dela, assim como também ela pode mostrar um outro lado pro Denji, que não é só o do prazer, mas sim de gostar realmente de uma pessoa. Os dois realmente completam o que faltam um no outro, e isso eu achei muito interessante. Tracei aqui o paralelo entre a Bella e a Fairy, também entre o contato físico e o contato mais sentimental, e gostaria de saber a opinião de vocês. Agora, continuando o capítulo, os dois acabam ficando doidão, e como a Asa, ela resolveu desistir de tudo naquele momento, dizendo que preferia morrer, no final das contas, eles vão diretamente para aquela porta, e ali tem uma porta meio com uns negocinhos de flor, e entrando lá, eles caem no prato da cozinheira Queda, né? A gente vê a cabeça do cara, uma maçãzinha, esse tipo de coisa, tá ali tudo pronto, só faltava o corpo da Asa, que acabou desmaiando nesse momento. E é então que o Denji continua acordado e ele pega, segura a Mitaka Asa, sai daquele prato, se dirige àquela porta. O ambiente é totalmente escuro, não dá pra ver nada, e é então que um bicho começa a atacar o Denji. Mas a coisa que eu achei mais estranha nesse capítulo é que esse bicho, primeiro, ele evoluiu, ou seja, ele já não é mais aquela larva enorme, parece que ele tem crescido cada vez mais conforme ele vai comendo as coisas. Só que o detalhe é que ele vai atacar o Denji, vai cortar o Denji, vai cortar a cabeça, vai fazer esse tipo de coisa, mas no final o Denji vai colocar a cabeça dele de volta e vai continuar correndo, e o bicho simplesmente some. Ele só ataca naquele momento e não ataca mais. E a cada vez que o Denji tem a sua cabeça arrancada, ele pega, só gira a cordinha, volta a fazer o randandan, vai andando lá, vai chegando bem próximo da porta. Isso tudo me faz pensar que aquele bicho ele tem uma conexão com a Queda, porque quando ele some, quem vai aparecer na porta é a própria Queda. Quando o Denji vai lá, abre a porta, só que aí aparece a Queda dizendo que ele não tá no prato principal, ele não faz parte daquele prato, deixa a Mitaka Asa e vai embora. Ou seja, ela não possui nenhum interesse no Chainsaw Man, e sim só na Mitaka Asa. E aí o Denji dá aquela famosa olhada, olha o bumbum da Asa, vê que é um bumbum, né, da hora, e fala assim, poxa, mas não posso levar essa bunda de volta? E aí ele dá um pum, estica a sua cordinha mais uma vez, se prepara pra luta, provavelmente porque ele tava falando do bumbum, que eu confesso que eu dei muita risada nessa hora, eu não parava de rir sobre isso, que ele ia tentar salvar ela de fato, e não iria levar só o bumbum, eu acho, né? Mas a Queda fala que ele é um taradão, e aí a gente vai pro ponto onde ela tem o objetivo de pegar a Mitaka Asa. Porque qual o objetivo de fato dela, e qual a conexão daquele verme, daquele negócio lá que tem naquele local? E bom, eu acredito que a conexão dele com a Queda existe
existem, principalmente porque ele some depois de dar uns cortes ali no Chainsaw Man, ou então aquele bicho representa de alguma forma os habitantes do inferno e por isso eles devoram todos os pratos que a Queda faz. Mas por que a Mitaka Asa é tão importante? Bom, se a gente relembrar lá no começo da segunda parte, quem era para devorar ali a Mitaka Asa? O demônio da justiça que tinha feito contrato com a representante. Só que ele não devora ela e quem impede tudo isso é a Yoru. Por isso, a Mitaka é um resto de comida que foi deixado naquele prato, porque segundo esse capítulo e o Chainsaw Man Fake, que parece ter bastante informações ali sobre a Queda, ele diz que a Queda não gosta quando seus clientes deixam comida no prato, ou seja, você tem que comer tudo que tem no prato. Então naquele momento a justiça precisava comer de fato a Mitaka Asa. Só que como a Mitaka Asa foi deixada de lado e a Yoru pegou ela ficou como resto de comida que precisava ser devorado. E como a Queda não gosta disso, ela tá correndo atrás da Mitaka Asa com esse único objetivo, apenas um objetivo para satisfazer a si mesma como uma cozinheira ou então punir os habitantes do inferno que não comeram de vez aquele corpo. Mas claro, isso é apenas uma possibilidade. Porque enquanto o Denji está encarando a Queda e se prepara para lutar mais uma vez, a Queda simplesmente é cortada de novo, só que por um outro randandandan, que é o Chainsaw Man Fake. Ele corta ela completamente por trás e diz que a Queda não perdoa quem deixa comida no prato. Então os clientes que não querem ser mortos pela Queda, eles precisam comer o seu prato por completo. E é por isso que eles estão desesperados para devorar Mitaka Asa. E isso vai diretamente para aquele bichão. Aquele bichão é simplesmente uma representação de todos os habitantes. Eles precisam comer ali o que tem no prato da Queda, porque senão eles serão mortos pela Queda, que domina aquele submundo praticamente do inferno. Talvez, é apenas uma possibilidade. E a Asa, como era para ser devorada desde o começo e não foi até o momento, a Queda entende que ela precisa ser esse prato principal agora. E aí o Chainsaw Man Fake diz para o Denji fugir até o sol raiar, para que ele saia ali da visão da Queda enquanto ele lida com ela e corta ela completamente, e ali a gente encerra o capítulo. E ali tem vários pontos e vários detalhes sobre a identidade real do Chainsaw Man Fake, e aqui eu vou explicar para vocês conforme eu fui lendo e relendo do capítulo mais ou menos o 111, na verdade do 98 até o atual. Porque bom, primeiro eu já expliquei sobre a Mitaka Asa e por que ela é importante para a Queda. Mas agora vai o segundo ponto mais importante, que o Fujimoto enganou todo mundo e estava na nossa cara. O Chainsaw Man Fake é o Iseumi Haruka, isso mesmo, aquele cara que a gente achou que era bobão e tudo. O Fujimoto desenhou ele como um trouxão, mas no final ele é o Chainsaw Man Fake e tem provavelmente o conceito e habilidade, segundo um que um amigo meu lá no Discord colocou, o João, como a habilidade de imitação ou como espelho do Chainsaw Man. Agora, por que isso vai fazer sentido? Bom, vocês vão perceber logo a seguir. Primeira coisa, nós temos que lembrar quem é Iseumi Haruka, que é o líder do clube de caçadores da escola. A primeira coisa é, ele é apresentado como um personagem trouxão, mas a gente vê algumas conversas dele e até mesmo frases que nos indicam que sim, ele é o Chainsaw Man Fake e foi ele quem matou a Yuko. O primeiro detalhe é que ele tá desaparecido depois de ficar bisoiando o Denji e a Mitaka Asa, mas ele sempre estava de olho e ele não sairia em um momento ou em outro. Ele perseguiria os dois até descobrir o que estava acontecendo com eles de fato. Só que ele não pretende revelar a sua identidade porque ele quer fazer um nome para o Chainsaw Man. Ele quer continuar cultivando todas as coisas do Chainsaw Man como um grande herói. Tanto até que quando eles vão para a sala do clube, tem um Chainsaw Man ali, um bonequinho dele e tudo. E outra coisa é, o Iseumi, ele já demonstrou que ele tem aquela cordinha. E mesmo que ele tenha mentido para a Mitaka Asa, no final das contas, ele é sim o Chainsaw Man. Só que ele é o Chainsaw Man Fake e não o original. Por isso que quando ele diz pra ela que na verdade ele tava mentindo e esse tipo de coisa, vocês reparem bem no que ele fala. Lá no capítulo do Aquário, que ele se auto-intitula o homem mais próximo do Chainsaw Man. Só que essa proximidade não é só próximo como fã, mas também é a proximidade em sua aparência. E graças a isso ele tem as habilidades ou de imitação ou de um espelho, conseguindo espelhar ali o Chainsaw
Chainsaw Man, principalmente utilizando também implantes cirúrgicos. E outro detalhe é que esse Chainsaw Man Fake, ele tem ali suas serras maiores, pelo menos nas mãos, que o Denji. Provavelmente também na sua cabeça é uma serra maior, porque embora ele queira se parecer com o Denji, no final ele não consegue isso, e por isso a sua aparência acaba sendo um pouquinho ou mais grotesca ou bem parecida, mas não exatamente igual, porque igual só existe um. E até como um fã, ele não gostaria de se parecer exatamente como ele. E o que pode provar tudo isso, você me pergunta? Bom, gente, vamos lá para os sapatos do Izumi. Isso mesmo, o Chainsaw Man Fake, se você perceber, pode não ser a sombra, pode ser realmente que é um sapato preto, é o mesmo do Izumi, conforme um capítulo que eu vou mostrar nas imagens com vocês aí, da parte do aquário. Seus sapatos são pretos, mas ele não está sozinho, tem um outro representante ao seu lado, e principalmente isso veio da gringa, que duas pessoas notaram que quando o Denji, no capítulo passado retrasado, ele é derrotado pela queda, se vocês perceberem, lá no prédio, lá bem longe, vou mostrar mostrando pra vocês aí, tem duas pessoas aparentemente observando a queda e o Denji lutarem. E uma pessoa foi que deu sangue e a outra é o Chainsaw Man, ou seja, o Chainsaw Man é o Izumi Haruka, o Chainsaw Man Fake. E o outro é simplesmente o Kobeni Jr. E onde que eu provo tudo isso? A partir dos tênis deles. Porque o tênis branco é o mesmo do Kobeni Jr. E se não bastasse só isso, o tênis preto, aparentemente ali na imagem que eu pude pegar de capítulos passados, é o do Izumi Haruka. Ou seja, ele é o Chainsaw Man Fake e o Kobeni Jr. ali é o cara que tá ajudando ele. Mas o ponto principal de tudo também é que o Chainsaw Man Fake sabe muito mais sobre a queda do que nós imaginamos, e ele tá ali protegendo o Chainsaw Man junto com a Mitaka Asa. E aí vai o detalhe, em capítulos passados, quando a Mitaka Asa utiliza a lança de aquário, o Izumi percebe que as suas habilidades são da Yoru, o que mostra que ele tinha mais ou menos conhecimento sobre isso, ou pelo menos um conhecimento prévio, porque as reações dele, poxa, esse poder seria de... E aí ele não fala mais nada, ou seja, ele tem consciência de quem é Mitaka Asa, de quem é a guerra e como elas estariam envolvidas com a queda, até porque ele está junto com a Kiga-chan no clube dos caçadores. Então faz sentido que ele tenha ouvido alguma conversa da Kiga-chan em algum momento e por isso ele tenha noção de quem ela é, tenha perseguido ela e tente até mesmo conhecer um pouquinho mais do Denji, dando uma de Stalker. E como ele quer que o Denji permaneça vivo, assim que o Denji fala que as outras pessoas que forem na casa dele podem morrer porque tem uma pessoa lá super poderosa, que no caso é a Nayuta e tudo mais, ele fica super preocupado. Então ele compreende todas essas coisas e parece que ele é o personagem que passou batido por muitos, mas estava na nossa cara o tempo todo. E junto com o Kobeni Jr., que em sua manga é a mesma manga branca que vai lá e dá sangue pro Chainsaw Man reviver, parece ser um dos seus aliados. E com isso nós descobrimos aqui o mistério de quem é o Chainsaw Man Fake. Gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês têm algum adendo aí embaixo, se vocês acham que tá errado, que não tem nada a ver e tudo mais, mas eu acredito que o Fujimoto utilizou a parte da galhofa pra simplesmente falar pra vocês, ó, joguei na sua cara o tempo todo, vocês começaram a não acreditar e aí eu revelei, era simplesmente aquele cara que tava na nossa cara o tempo todo. Não à toa, ele tem ali a cordinha também, não foi apenas um implante cirúrgico, mas sim as habilidades com o contrato com quem ele fez, seja a justiça ou alguma coisa assim, porque o demônio da justiça tem várias aparências diferentes. Se a gente for ver a Yuko e também a representante, ele tem aparências diferentes, pode ser ali a própria justiça que está iniciando com alguma habilidade o Izumi Haruka, ou então é realmente o conceito de imitação, espelho ou alguma coisa desse tipo. Não cravo que são essas palavras, se estabeleçam sempre pelo conceito de se parecer com o Denji, alguma coisa nesse sentido vai ser. E esse foi o vídeo pra vocês, muito obrigado a todos que me conferiram até aqui, aguardo o comentário de vocês aí embaixo e mais uma vez te aguardo no próximo capítulo de Chainsaw Man. Eu tá vazando, até uma próxima, fui, valeu!